Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente e eu quero falar um pouco para você sobre um vício. Um vício que muitas pessoas têm me mandado mensagens dizendo: irmão, eu não consigo me libertar do vício do cigarro. Queridos, vamos imaginar o seguinte. Em primeiro lugar, se você não consegue se libertar de algum vício, é porque você crê que aquele vício é bom para você. É o caso da pessoa que bebe e pensa assim: não, eu preciso beber para relaxar. Eu preciso beber para desestressar. É o caso daquela pessoa que toma remédio para dormir, que pensa assim: não, se eu não tiver remédio para dormir, eu não vou ter uma boa noite de sono. Então a crença da pessoa faz a pessoa agir de acordo conforme a crença dela. E a palavra de Deus ensina isso claramente na Bíblia. Assim como te imaginas, tu és. As palavras têm poder para dar vida e morte. Então se você crê, por isso Jesus falou: se os teus olhos forem luz, o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, o seu corpo será tenebroso. Então quando você olha algo que você quer se libertar, você tem que olhar com nojo. Você tem que ver o diabo te oferecendo aquilo. Leia Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Deus foi claro ao dizer que essas coisas não podem ser praticadas pelos filhos de Deus. Você imagina Deus sentado no trono dele, fumando e tomando uma cachaça. Você consegue imaginar isso? Se você estudar a origem dessas religiões que servem ao demônio, essas religiões, elas oferecem cachaça, cigarro. Você já foi a um centro espírita, um centro de umbanda? Lá, meu amigo, os exus que são invocados, eles precisam receber o quê? Cachaça, cigarro, pipoca, doce. São oferendas. Isso é um padrão vibracional de fé, aonde você está mostrando para o diabo que você está fazendo a vontade dele. E eu não quero que você acredite em mim. Comece a estudar, meu amigo. Comece a estudar. O demônio influencia você ao vício, a destruição da sua carne, a destruição da sua alma. Então quando você olha para o cigarro e pensa: ah não, eu vou fumar um cigarrinho aqui para relaxar minha mente. Ah não, eu não consigo ficar sem um cigarro. Ah, eu não consigo. Quando você repete para você que você não consegue, você não consegue. Como você quer se libertar da pornografia, do vício em celular, da mentira, do ódio, da ganância? Como você quer se libertar de alguma coisa se seus pensamentos alimentam que aquele vício é algo bom para você? A imoralidade sexual, a mesma coisa. Nossa, como a mulher é maravilhosa. Como essas meninas têm um corpo bonito. Se você ficar pensando assim, meu amigo, você vai desejar o sexo oposto e você vai ser um imoral. Então você precisa redefinir a sua forma de pensar em relação àquilo que você quer se libertar. Quando eu vejo uma mulher na rua, eu penso que essa mulher é bonita? É, mas ela é uma irmã que foi feita à imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus me ensina que o simples fato de pensar em pecar, em realizar atos sexuais com essa mulher, já me torna digno do inferno. Então eu comecei a construir pensamentos que foram moldando o meu caráter e a minha visão da vida. Mas como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos a mente de Cristo. E Cristo nos molda a entender o valor do pecado. E o valor do pecado é a morte. Está em Romanos 6, 23. Se você peca, você morre. Você está nas mãos do diabo. Então eu não admito pessoas dizendo para mim: eu não consigo me libertar do cigarro. Claro, você pensa que o cigarro é algo bom para você. Ah não, eu preciso relaxar. Ah, eu não vou conseguir. Então são pensamentos destrutivos. São pensamentos de incredulidade que faz a pessoa se perpetuar no vício. Seja maconha, seja cigarro, seja cachaça, seja mentira, seja pornografia. Isso vale para qualquer vício. Qualquer vício. A pessoa que é viciada, ela pensa assim: ah não, eu preciso disso para viver.
Eu preciso disso pra dormir. Eu preciso disso pra ser feliz. Tem gente que acorda tomando remédio pra ficar feliz. Tem gente que vai dormir tomando remédio pra dormir. Tem gente que não consegue ficar sem tomar remédio. E aí eu te pergunto, você tem uma alma pra quê? Aonde está o valor da fé? Agora a fé vale menos que um remédio? A fé vale menos que um cigarro? Quando você coloca esse cigarro na boca, o diabo dá uma gargalhada. Porque ele tá vendo que tá te aprisionando. Ele tá vendo que você é uma presa fácil para ele. Você precisa clamar a Deus, chorar aos pés da cruz e dizer que você não quer mais fazer a vontade do diabo. Mas as pessoas, elas não querem isso, elas não têm força de vontade. Elas não têm força. Elas creem no coração delas que elas precisam do cigarro. É o caso de quem é viciado em televisão. É o caso de quem é viciado em futebol. Tem gente que só tá feliz se o time estiver ganhando. Você já viu isso? Como pode uma coisa dessa, meu amigo? Tem mãe de família que você fala com ela, agora não, a hora da minha novela, não quero saber de nada. A pessoa não fala com a família dela por causa da novela. Então as pessoas estão nas mãos do diabo. E elas vão morrer no inferno. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas. Ah, mas o meu pastor é o homem de Deus. Mentira. Mentira. O homem de Deus, ele não se chama pastor, porque só existe um pastor. Então as pessoas estão acreditando em coisas que elas não são. Elas estão fortalecendo crenças que o diabo colocou no coração delas. Ah, meu amigo, eu fico perguntando. As pessoas me perguntam, irmão, eu preciso me batizar? Eu preciso ir para a igreja? E aí você pega o versículo do ladrão na cruz. Quando ele se arrependeu diante de Jesus, e Jesus falou assim, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, ele frequentou alguma igreja? Não. Aquele ladrão, ele foi batizado? Não. Ele comeu santa ceia? Não. Ele deu dízimo? Não. Então como Jesus disse para ele que ainda hoje estarás comigo no reino dos céus? Me responda isso. Perceba que Jesus olha o coração. Jesus olha as atitudes das pessoas. Então, é gente me mandando mensagem, irmão, eu não consigo me livrar de cigarro, eu não consigo me livrar da cachaça. Experimenta jogar o seu cigarro fora. Experimenta jogar sua cachaça fora. Experimenta estudar o que a cachaça faz com o seu corpo. Experimenta ler a palavra de Deus para ver o que Deus fala sobre o cachaceiro, sobre o beberrão, sobre o viciado. Por isso Jesus chama o pecador ao arrependimento dos pecados para que ele dê forças, porque Jesus é quem dá forças pra gente, meu amigo. A partir do momento que você crê que o seu remédio, que o teu cigarro, que a tua cachaça e o seu vício, seja lá qual for, ele tem mais poder do que o nome de Jesus, então você está entregue nas mãos de Satanás e você é um incrédulo. Hebreus 10, versículo 36 nos ensina: o meu justo viverá pela fé, contudo se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. E as pessoas não estão acreditando que Jesus tem poder para libertá-las dos vícios. É gente viciada em masturbação. É gente que pensa em pornografia o dia inteiro, 24 horas por dia, safadeza. Então as pessoas, elas estão aprisionadas pelos vícios que o diabo ensinou. Ninguém é viciado em ler a Bíblia. Ninguém é viciado em ajudar o pobre necessitado. Ninguém é viciado em pregar o evangelho. Você já reparou? Ninguém é viciado em ser santo. Ninguém é viciado nas coisas boas. Porque o mundo jaz do maligno. E o diabo não tem interesse que você seja viciado na palavra de Deus. Então ele faz você crer que o que você precisa é sexo, cigarro, mentira, brincadeira, Facebook, Instagram, o diabo que for. Ele vai aprisionar a sua alma. E quando você menos esperar, ele vai cobrar o salário do pecado, que é a morte. Tá lá em Romanos 6, 23. Aí eu prego isso. Ah, eu tenho medo das suas pregações. Agora eu tô recebendo mensagem todo dia de gente que tem medo da minha pregação. A Bíblia é clara. Não sou eu que estou falando o que eu acho. Abra a tua Bíblia e veja, diabo. Ô, miséria do inferno. As pessoas estão achando que eu estou falando por conta própria. Ah, não, esse irmão aí, eu tenho medo da pregação dele. Mas não sou eu que estou pregando, é o Espírito Santo. E ele está mostrando para você o que está escrito na Bíblia. E as pessoas ficam, eu não consigo parar de fumar. Claro, você fica repetindo isso para você 24 horas. Experimente começar a repetir, eu vou vencer. Eu vou conseguir. Eu vou me libertar das obras do diabo.
Eu não aceito viver no pecado. Eu não aceito ser um escravo do diabo. Experimente repetir isso pra você o dia inteiro, pra você ver o que vai acontecer. Experimente clamar em vez de aceitar. Experimenta, meu amigo. Quando você fala, eu não consigo parar de beber, parar de fumar, preciso relaxar. Experimenta ler a Bíblia. Experimenta chorar, orando, falando, Jesus, eu não aguento mais esse cigarro. Isso é uma desgraça, Jesus. Por que o Senhor não me liberta disso, Senhor? Mas não, está conformado com o pecado. Ah, meu irmão, eu não tenho paciência, não. O reino dos céus, ele é constituído de gente poderosa. Ele não é constituído de vagabundo que aceita o pecado. Ele não é constituído de gente sem vergonha. Ele não é constituído de gente picareta, de gente safada, promíscua. Ele não é constituído de gente que não tem fé. As pessoas do reino de Deus, elas têm determinação, elas têm um desejo no coração de fazer a vontade de Deus, seja como for. Todos os dias eu oro e eu falo, Senhor, eu tenho feito a tua vontade todos os dias, mas eu acho que é pouco. Pouco. Pra mim é pouco, eu quero muito mais de ti. E tem gente que não faz nada pra Deus e já acha que é santo. Já viu esses religiosos vagabundos como eles são? Eles são detestáveis. Deus odeia essas pessoas. E as pessoas dizem, ai, como assim Deus odeia? Meu amigo, leia a Bíblia. Tá em Tito capítulo 1 a partir do versículo 12, mas no 16 é mais enfático. Essas pessoas dizem que amam a Deus com os lábios, mas elas são incapazes. Elas são abomináveis. Elas não produzem qualquer boa obra. Não sou eu que estou falando isso, meu querido, minha querida. Você está achando que Deus é amor? Até quando você vai ficar pensando que Deus é amor? Até quando o diabo vai iludir você? Quando você pensa que Deus é amor, você pensa assim, ah não, tudo bem, amém, glória a Deus, aleluia, Deus me entende. Aí você abre sua Bíblia lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente continuamente, para que possais compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus no Cristo Jesus. Deus está falando para você, não se conforma com o que você é. Você tem que transformar a tua mente. E o que eu estou ensinando para você aqui em nome de Jesus é isso. Transforma a tua mente. Comece a sentir nojo do pecado. Comece a sentir nojo daquilo que o diabo está fazendo para te prender. Agora as pessoas, em vez de sentir nojo do pecado, não, elas caminham igual todo mundo. Como um boi levado ao matadouro, estão sendo lançadas no inferno. Mais de 100 pessoas morrem a cada minuto. Aqui no Brasil. Mais de 100 pessoas. O próximo é você. O próximo é teu pai. O próximo é tua mãe. É teu cachorro. É seja quem for, é tua família. O diabo está levando as almas para o inferno o tempo inteiro. Ou você acha que eu estou pregando aqui porque eu quero? Para mim seria muito mais cômodo eu estar sentado na praia, pegando o sol, observando a vida, fazendo planos, querendo enriquecer. E desde o dia que eu vi o diabo na minha frente, que eu fiquei apavorado, eu fiquei com a cara sem saber o que fazer, porque eu comecei a ver que o mundo espiritual existe. E eu vi que ali eu não tinha nada que eu pudesse fazer para destruir o diabo. Então eu comecei a ler a Bíblia e percebi que as minhas armas, elas são espirituais. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Você não pode lutar contra o que não existe, meu amigo. Por isso você tem que usar a fé. Porque a fé é você crer naquilo que você não vê. E Deus é como um sinal de Wi-Fi, como eu digo para as pessoas. Você não percebe o sinal do Wi-Fi conectando o seu celular na internet. Mas quando você desliga o aparelho na tomada, corta-se o sinal da internet no seu celular e você perde conexão. Assim é a nossa fé, você não está vendo, mas ela está passando por meio de transmissão de ondas, por meio de padrões vibracionais na sua mente. E quando você crê no seu cérebro, você está mandando uma mensagem para o céu, dizendo, Deus, eu quero me conectar com o Senhor. E olha que maravilhoso, Mateus 18:18 fala exatamente sobre isso. Mantenha seus pensamentos nas coisas do alto, porque aquilo que você ligar no alto será ligado no céu. E aquilo que você desligar no céu será desligado. Ou seja, conecte-se com Deus 24 horas por dia. Não desligue o seu sinal de Wi-Fi. Pare de repetir que você não consegue. Para de repetir que você... Ai, eu sou fracassado. Nada na minha vida dá certo. Eu sou infeliz. Eu nasci para perder. Quando você fala isso, você se conecta com o diabo. E as pessoas falam para mim, nossa, as suas palavras, eu nunca ouvi uma pregação assim, claro.
Você acha que o homem de Deus está dentro da igreja na esquina? Homem de Deus está pelo mundo. São poucos. Jesus falou isso em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. São poucos os que encontram. Não sou eu que estou falando isso. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 7, versículo 13 e 14, você vai falar assim, é verdade, está escrito que são poucos. E eu estou convidando você para ser um dos poucos. Mas será que você está disposto a abandonar a sua vida de pecados? Será que você está disposto a se manter conectado com Deus 24 horas por dia? Ou você vai desconectar o seu sinal com Deus? Porque tudo aquilo que você desconecta com Deus, você liga na terra. E a terra jaz do maligno. Você liga com o diabo. Você começa a crer que você precisa de cigarro, bebida, sexo para relaxar. E quando você se conecta com Deus, você recebe o Espírito Santo. Não dá pra explicar isso pra você que não tem o Espírito Santo, meu amigo. É algo maravilhoso. Antigamente eu zombava de crente, eu zombava dos religiosos. Eu falava, esse povo crente é tudo louco. E eu não sou crente. As pessoas têm mania de me chamar de pastor. Eu falo todo dia, eu não sou pastor, miserável. Vai ler a Bíblia. Vai ler João 10, só tem um pastor. Para de me chamar de pastor porque eu não sou teu pastor. Toma vergonha nessa cara. Vai ler a Bíblia. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus para que possamos agir conforme a vontade de Deus. Agora, se você não lê a palavra, então você crê que a igreja é a sua salvação, que você precisa passar na fogueira santa, que você tem que fazer campanha para que você se liberte do seu vício, e tudo isso é uma grande mentira. Por isso Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus está propondo para você nesse momento caminhos de vida e caminhos de morte, como ensina Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Cabe a você obedecer e receber a vida eterna e a libertação, ou negar essa palavra, continuar no pecado, continuar cometendo os mesmos erros, e quando você menos esperar, você vai ser uma dessas 100 pessoas que morrem a cada minuto. Você, sua mãe, seu pai, sua família. E aí a desgraça vai cair sobre você, porque o diabo já armou um laço contra a tua vida, embora você não veja. E aí você vai começar a chorar. E aí será tarde demais. Então Deus está avisando, está exercendo a sua misericórdia para a tua vida hoje. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Até aqui falou o Espírito Santo. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nosso telefone para que você receba pregações diariamente é 021 981 719616. Repetindo, 021 981 719616. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. São mais de 1.400 pregações. São vídeos incríveis, mostrando para vocês a existência do mundo espiritual. Milhares de pessoas estão ficando chocadas. Eu recebo mensagem dia e noite de pessoas falando, irmão, meu Deus, eu fiquei pasmo com aquele vídeo. Claro, esse é o verdadeiro evangelho, mostrando a existência do mundo espiritual para você e que você tem que tomar uma atitude hoje para que você tome posição nessa guerra, ok? Acesse a nossa rádio www.jesusnãomente.net. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Passe esse áudio adiante. Fique na paz.